Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de grupos, onde hoje nós vamos falar de classes laterais e o famosíssimo, grandioso Teorema de Lagrange, que é um dos principais resultados dentro da teoria de grupos, especialmente quando a gente fala de grupos finitos, porque quando nós definimos a noção de subgrupo, digamos que esse conceito estava intimamente ligado a, digamos, o subconjunto menor, digamos assim, ser fechado para operação, conter o elemento neutro, e ser fechado para o inverso, né? Todo mundo do subgrupo, o inverso dele precisa estar lá também. Observe que em momento algum, quando a gente fala do conceito e da essência de subgrupo, a gente toca no assunto do tamanho desse subgrupo, da cardinalidade dele. E uma coisa impressionante que a gente vai ver é que, especialmente no caso em que o grupo é finito, a quantidade de elementos de um subconjunto pode interferir se ele vai ser uma subestrutura, se ele vai ser um subgrupo ou não. Tá? Por exemplo, nós vamos ver que, sei lá, se um grupo tiver 30 elementos, é impossível ter um subgrupo com 7 elementos, por exemplo. Eu não vou falar porquê ainda para não estragar a surpresa, mas a gente vai ter essas coisas bem interessantes acontecendo. Tá? Que a princípio são surpreendentes, sim, pelo menos ao meu ver, porque na definição e na essência de subgrupo a gente não fala nada sobre a quantidade de elementos ou quantos elementos o subgrupo tem que ter em relação ao grupo maior, se o G for finito, mas a gente acaba concluindo que aquelas condições que foram impostas para que algo seja considerado um subgrupo, necessariamente vão impor condições também sobre a quantidade de elementos de um subgrupo em um grupo finito. Não vai ser qualquer quantidade que vai ser permitido para um subgrupo possuir em relação ao grupo maior. Tá? Isso é o Teorema de Lagrange, a essência do Teorema de Lagrange diz exatamente isso. Só que para estabelecer esse resultado, a gente vai falar de classes laterais, que é uma coisa que lembra a filosofia de quando a gente trabalha, por exemplo, com anéis quocientes, espaços vetoriais quocientes, enfim, quando a gente trabalha com a estrutura quociente, a gente trabalha com uma certa relação de equivalência, que a gente vai trazer essa filosofia para cá, importar essa filosofia para cá. Nesse primeiro momento, a gente não vai dar uma estrutura de grupo ainda para essa estrutura quociente. No futuro, a gente vai ver que o subgrupo, a subestrutura vai ter que ter uma propriedadezinha especial, mas mesmo sem dar a essa estrutura quociente uma estrutura de grupo, ainda assim a gente consegue responder algumas perguntas e utilizar essa linguagem do quociente para poder responder, para poder dar respostas para perguntas que envolvem, por exemplo, a quantidade de elementos que um subgrupo tem que ter em relação ao grupo maior se os grupos envolvidos são finitos. Tudo bem? Então a gente vai começar a definir então dentro de um grupo uma relação de equivalência da seguinte forma. Vamos supor então que eu tenho um grupo G. Essa classe de equivalência ela vai depender da escolha de um subgrupo de G. Tudo bem? Então vamos supor que eu tenho um grupo G e H um subgrupo de G. E aí em G a gente define isso daqui, ó. Em G dados x e y pertencentes a G, a gente diz que x está relacionado via H a y, se somente se existe um H pertencente ao H, tal que o x é igual a YH. Tudo bem? Então, assim, o que a gente está dizendo mais ou menos é que x e y são a mesma coisa a menos de você multiplicar à direita por um elemento desse subgrupo H. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente está interessado em considerar o conjunto quociente de G por essa relação, é interessante a gente verificar que essa relação define aquilo que a gente chama de relação de equivalência, ou seja, ela é reflexiva, simétrica e transitiva. A gente precisa verificar isso. Tá? Se você nunca viu o que é relação de equivalência na vida, eu gravei um vídeo curto sobre isso, tá? Que eu vou tentar lembrar de deixar o card aqui para vocês assistirem. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente verifica é que isso daqui define uma relação de equivalência em G. Tá? Então como é que a gente verifica isso? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai verificar
É bem tranquilo. Isso daqui eu vou fazer para a gente ficar completinho mesmo. Então essa relação é reflexiva, ou seja, todo elemento está relacionado a ele mesmo. De fato, olha só o que acontece, ó. Para todo x em G, como é que o que significa eu mostrar que x está relacionado a ele mesmo? Eu tenho que encontrar um elemento do subgrupo H, de modo que x é igual a x vezes esse elemento. Bom, x é igual a x vezes o elemento neutro do grupo. E o elemento neutro do grupo está em qualquer subgrupo. Tá? Então a gente tem isso daqui, ó. Eu vou colocar um como, acho que vai ficar melhor. Como x, com certeza, é x e, onde o elemento neutro do grupo está no subgrupo, porque ele é um subgrupo, então, por definição, o x está relacionado a ele mesmo. Tudo bem? Então, essa relação ela é reflexiva. Vamos mostrar que essa relação é simétrica. Então, essa relação é simétrica. A gente vai supor, então, que eu tenho dois elementos, x e y, em G, tais que o x está relacionado ao y. A gente tem que mostrar, né? Se a gente quer mostrar que essa relação é simétrica, a gente quer mostrar isso daqui, então, né? Que o y está relacionado ao x. Mostrar que o y está relacionado ao x é mostrar que y é igual a x vezes alguém do subgrupo H. Certo? E aí a gente usa o fato do x estar relacionado ao y. Porque, por definição, isso aqui implica a existência de um H pertencente a H, tal que o x é YH. Certo? Só que, como o x é YH, se eu multiplicar pelo inverso de H à direita, a gente vai conseguir eliminar esse H daqui. E aí, em grupos, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não fala nada que o grupo é abeliano, você tem que multiplicar no lado certo, tá? Se você multiplicar H menos 1 à esquerda aqui, você vai ter H menos 1 YH. E você não pode afirmar que isso é Y, porque você não sabe se H menos 1 e Y comutam, ou se Y comuta com H, então você vai ficar preso. Tudo bem? Agora, para cancelar esse H, digamos aqui do lado direito, a gente tem que multiplicar à direita, tá? Então, assim, a gente vai ter isso daqui, ó. Xh menos 1 é igual a Y, certo? Porque H multiplicado, né, operado com H menos 1 é identidade, portanto, o que isso aqui está nos dizendo? Ó? Que Y é XH menos 1, onde o H menos 1 é um elemento de H, porque H é um subgrupo, pois H é subgrupo de G por hipótese. E aí, se o H é subgrupo de G e esse Hzinho aqui, ó, pertence ao H, então o H menos 1 também pertence a H. Só que essa condição aqui, ó, y igual a xh menos 1, onde esse cara está em H, é dizer exatamente que o y está relacionado a x, tá? Então, por definição, isso aqui está me dizendo que o y está relacionado a x. Então, essa relação também é simétrica, certo? Então, agora resta mostrar que essa relação é transitiva. Vamos mostrar, então, que essa relação ela é transitiva. Então, para mostrar a transitividade, a gente tem que fazer o quê? Ó? A gente precisa pegar 3 elementos para testar a transitividade. Eu vou pegar 3 elementos no grupo G, onde o x está relacionado a y e o y está relacionado a z. E o nosso objetivo aqui é mostrar, né, vou colocar aqui no cantinho, que o x está relacionado ao z. É isso que a gente quer provar. Tá bom? Então a gente vai usar a definição em ambas essas relações. Porque, olha só o que vai acontecer. Ó. Vão existir, então, vou chamar aqui, ó, H e H' pertencentes a H, tais que o x, já que o x está relacionado ao y, ele é x vezes... Desculpa, ele é y vezes alguém de H, e eu vou chamar esse cara de H minúsculo. E se o y está relacionado ao z, é porque o y é o z vezes alguém do H. E aí não precisa ser esse mesmo anterior, por isso que a gente colocou aqui um H' para diferenciar desse H aqui. Tá bom? Agora, a gente pode usar essas duas equações e ver se a gente consegue escrever x como z vezes alguém do H. Tá? Então, usando essas duas igualdades, a gente observa o seguinte, ó. O x não é YH, agora o y é ZH', certo? O y é ZH'.
E aí, pela associatividade, tá aqui, né? Z, H' no lugar do Y. Pela associatividade, isso é Z, H' vezes H. Onde o H' vezes H pertence ao H. Tá bom? Esse produto tá aqui dentro por quê? Porque esses dois caras estão aqui em H. E o H é subgrupo. Então, pois, H é subgrupo de G. Então, ele é fechado para a operação, certo? Tudo bem, pessoal? Então, assim, quando a gente afirma isso daqui, na verdade, quando nós concluímos isso daqui, ó, que o X é igual a Z vezes alguém de H, é exatamente dizer, isso aí está dizendo, por definição, que o X está relacionado a Z. Tudo bem? Então, isso prova que a relação é transitiva. Tá? E aí, acho que agora, acho não, provamos que essa relação é de equivalência, né? E aí a gente pode considerar as classes de equivalência. E aí, a gente vai denotar, então, para cada x pertencente a G, nós vamos denotar a classe de equivalência por XH, que é a princípio, como definição, né? Como conjunto é definido como? São os elementos Y que estão em G, que estão relacionados a X, né? É assim que a gente define a classe de equivalência de um elemento. Tais que o Y está relacionado a X. Certo? E aí a gente prova rapidamente. Deixa eu só dar o nome para isso daqui rapidinho, né? Isso daqui é chamado, deixa eu colocar assim, ó, que é chamado, esse vermelho não dá para ver muito bem, né? Que é chamado classe lateral. Lateral porque o H fica aqui do lado, né? À esquerda, porque o X está do lado esquerdo, né? A gente escolheu trabalhar com essa equivalência dado à esquerda de elementos de H, né? A gente poderia fazer o contrário também. Não seria a mesma relação de equivalência, mas teria algo bastante similar. Isso aqui é chamado classe lateral à esquerda de H pelo representante X. Pelo representante X, melhor dizendo, isso. E o conjunto de todas as classes a gente denota assim, ó, e denotamos das classes laterais à esquerda, né? Por enquanto está fixado o lado. E denotamos G por H, o conjunto G quocientado por essa relação, né? Que por definição, isso aqui por definição é o conjunto de todas as classes. XH, onde o X varia em G. E aí, até para explicar um pouco, justificar um pouco essa notação, a gente mostra, deixa eu escrever bonitinho aqui, ó, que para todo x pertencente a G, a classe lateral à esquerda, pelo elemento x, é justamente esse conjunto aqui, ó, é o conjunto de todos os elementos da forma XH, onde o H pertence a H. E aí essa notação fica justificada, né? O XH é você olhar para o conjunto de todas as combinações possíveis de X e alguém do subgrupo H. Tá bom? Então como é que a gente mostra isso? Lembra que a definição disso daqui é a classe de equivalência pela relação, né? Então vamos chamar provisoriamente isso daqui, ó, de, sei lá, L. L. É só um nome provisório, porque depois a gente... isso aqui vai ser a classe lateral mesmo, à esquerda. Então como é que a gente prova essa inclusão aqui, ó? Se você pega um elemento aqui, aí é por definição, né? Se Y pertence a XH, por definição, como ele está na classe de equivalência, é porque o Y está relacionado a X. E aí, como o Y está relacionado a X, pessoal, acho que a gente consegue montar uma equivalência aqui, tá? Vai ser mais rápido, quer ver? Observe o seguinte, ó, vai ser mais rápido assim, ó. O Y pertence ao XH, implica que existe... Opa, vamos mais devagar aqui, ó. Implica por definição que o Y está relacionado a X, o que implica que existe um H pertencente a H, tal que o Y é XH, e isso aqui implica imediatamente que o Y pertence a esse L aqui, que é esse conjunto da direita. Tá? Agora observe que as implicações contrárias valem também. Ó, se o Y pertence a L, por definição existe um H, de modo que o Y é dessa forma. Agora, se o Y pode ser escrito dessa forma, pela definição da relação de equivalência, o Y está relacionado ao X. E aí, pela definição de classe de equivalência, isso quer dizer que o Y está na classe de equivalência
definida pelo representante x, tá bom? Então isso fecha a demonstração dessa afirmação, tá? E justifica essa notação para a classe lateral à esquerda. E aí uma coisa que a gente define, que vai ser bastante importante para a gente, é o índice de um subgrupo, que vai ser exatamente a cardinalidade desse conjunto das classes aqui. Tá? Isso aqui eu poderia ter escrito, né? Como a gente está no início, isso aqui, esse conjunto aqui, melhor dizendo, tira essas chaves daqui, senão vai acabar confundindo. Esse conjunto aqui, deixa eu puxar para cá. Ó. Isso aqui é chamado conjunto das classes laterais. A gente escolheu fazer à esquerda aqui, as classes laterais de H. Tudo bem? Ou conjunto quociente também, né? Ou conjunto quociente. Conjunto quociente à esquerda de G por H. Tá bom? São nomes aí que a gente vai, ao longo do curso, nos referirmos a eles. E aí é bom que esteja bem claro a que a gente está se referindo, tudo bem? E aí, o índice, se a gente tem um subgrupo, o índice... Opa, é só um acento, né? Não é índice, não. O índice do subgrupo H em G é definido como a cardinalidade, porque a princípio a gente não está supondo e nem impondo que as coisas aí envolvidas sejam finitas. Então é a cardinalidade, a notação que a gente usa é essa, e a cardinalidade envolvida é essa daqui, ó. É a cardinalidade do conjunto quociente. Tudo bem? Do conjunto quociente das classes laterais à esquerda. E aí, nesse sentido, como o conjunto quociente aqui ele nasce de uma relação de equivalência, a gente sempre tem uma função canônica, que a gente vai chamar de função quociente, por enquanto, é que se a gente tem... Se H é um subgrupo de G, a gente vai denotar essa função aqui, ó, a função consagradamente denotada por π, que sai de G e vai em G, quocientado por H, mas aqui é só um conjunto, tá? Aqui eu estou olhando só como uma função entre os conjuntos envolvidos, que pega x e leva na classe de x módulo H, a gente pode dizer assim. Essa função é sempre sobrejetiva, né? Claro, pela definição do conjunto quociente aqui, ele é o conjunto de todas as classes, então essa função aqui é sempre sobrejetiva, independente do H que você escolhe, e é chamada função quociente. Toda vez que você tem uma relação de equivalência, num conjunto, vem automaticamente uma função quociente desse tipo, que associa cada representante à sua classe de equivalência. Aí é chamada função quociente. Essa função vai desempenhar um papel muito importante no futuro, quando a gente conseguir colocar uma estrutura de grupo aqui no quociente também, mas por enquanto a gente não vai falar sobre isso. E aí um detalhe que a gente observa também é que assim, alguém poderia perguntar, né? Poxa, mas você está pegando o índice do subgrupo de H em G como a cardinalidade do conjunto quociente olhando só para as classes laterais à esquerda. Mas pessoal, daria para fazer tudo isso daqui olhando para as classes laterais à direita assim, ó. Só um parênteses grandão aqui, ó. Você poderia definir em G uma relação de equivalência assim, ó. Colocar um HD aqui, esse D quer dizer que é à direita. Se somente se x e y em G, você poderia definir assim, ó. Se somente se o x é HY com H pertencente a H, tá? Aí eu vou deixar como exercício para vocês provar que isso aqui é uma relação, de equivalência, ó. É um bom exercício. Prove que essa relação aqui, ó, é de equivalência, é uma relação de equivalência. Aí você vai provar que se você definir hx como a classe de equivalência, então se hx é a classe de equivalência
de x, por isso daí, por HD, vamos dizer assim. Então, você verifica também que hx é esse conjunto aqui, ó, hzinho x, onde o h varia em h. Então isso daqui você vai chamar de classe lateral à direita. Isso aqui são as classes lateral à direita de h por x. Mas o que? E aí você pode definir esse conjunto aqui, ó, que eu vou só diferenciar do outro, colocando um Dzinho aqui. O conjunto quociente por essa relação das classes laterais à direita, que é o conjunto das classes laterais à direita, onde o x varia em g. E aí você mostra que isso daqui é uma objeção. Depois você mostra, isso aqui você define assim, aí você mostra que essa função aqui, ó, que sai do... Você pode dar o nome que você quiser. Que sai das classes laterais à esquerda e vai para as classes laterais à direita, que pega uma classe dessa daqui, xh, e leva em h x a menos 1, isso aqui é uma objeção. É bem fácil provar isso daqui, tá? Então façam isso. E aí por que isso é interessante? Porque aí, se isso daqui é uma objeção, isso implica que a cardinalidade das classes laterais à esquerda é a mesma da cardinalidade do conjunto das classes laterais à direita. Tá? Então, o índice de h em g, que é essa cardinalidade aqui, também é a cardinalidade das classes laterais à direita. Tá bom? Então não depende de qual relação de equivalência você escolhe, se à esquerda ou à direita, para definir o índice. Tá? Porque essas cardinalidades são as mesmas. Tudo bem? E aí nessa primeira proposição a gente vai ver quando que a função quociente é uma objeção. A gente vai ver que ela só é uma objeção quando o subgrupo que eu tomei para olhar para aquela relação de equivalência é o subgrupo trivial. Não tem outra chance dessa função ser uma objeção. E aí, como uma aplicação disso, já que a gente tem essa equivalência, como uma consequência disso, observe que quando o H é o subgrupo trivial, a classe, digamos que o conjunto das classes laterais pelo subgrupo E vai ter a mesma cardinalidade que o próprio grupo G, né? Já que isso aqui vai ser uma objeção quando o H for o subgrupo trivial. E aí isso aqui é exatamente o índice, por definição. Essa cardinalidade é o índice. Tá? Então, em particular, a gente consegue provar isso daqui. Tá? É imediato dessa primeira investigação que a gente vai fazer aqui. Então vamos provar essa equivalência. Na ida a gente vai supor que o H é o subgrupo trivial, então suponha que H é igual a E. E aí a gente, resta mostrar que π é injetiva, né? Porque a gente já sabe que a função quociente, que muitas vezes também chama de projeção quociente, ela sempre é sobrejetiva. Então, resta mostrar que π é injetiva. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar então dois elementos quaisquer, x e y no domínio da função que é g, tais que tais que π de x é igual a π de y. Nosso objetivo aqui é mostrar que x é igual a y, certo? Então isso aqui está nos dizendo que o xh é igual a YH, né? O que está dizendo, se eles determinam a mesma classe, é porque o x está na classe de Y, né? Isso aqui é uma relação de equivalência. E isso aqui nos diz, então, que existe um H em H tal que o x é Y, Hzinho. Só que esse H, o subgrupo, só tem o elemento neutro. Tá? Então, como o H, a gente está assumindo aqui nessa ida que o H só é formado pelo elemento neutro, esse Hzinho que a gente encontrou ali necessariamente tem que ser o elemento neutro. Então isso aqui vai implicar que o x, que originalmente é o YH, isso é o YE, que é Y. Tá? Então mostramos que o x é igual a Y, que era exatamente o que a gente queria provar para mostrar que essa função ela é injetiva, certo? Então mostramos que a função π é injetiva, como ela é sempre sobrejetiva, isso nos garante que π é uma objeção. Agora a gente pode fazer a recíproca. A gente vai assumir, para a recíproca, a gente assume que π é uma objeção.
E com isso a gente vai mostrar que o H tem que ser apenas o subgrupo trivial. Então suponha que π seja, né, melhor dizendo aqui, sempre cometo esse erro de conjugação aqui, suponha que π seja uma bijeção. Essa inclusão aqui é óbvia, né? Claro que o subgrupo que contém apenas o elemento neutro, o subgrupo trivial, está contido em qualquer subgrupo, então isso aqui é sempre verdade. Agora a gente quer provar outra inclusão, né? Então, reciprocamente, se a gente pega um elemento arbitrário em H, então isso está nos dizendo o quê? Que o X ele pertence ao EH, certo? A classe lateral com representante E, porque o EH é igual a H. EH vai ser o E multiplica o conjunto formado por EHzinho, onde o Hzinho varia em H. Só que o E é o elemento neutro. Esse conjunto vai ser todo o H. Tá? E aí, se o X está na classe de equivalência do E, é porque eles estão relacionados, né? Eles determinam a mesma classe. Daí a importância de você ter relações de equivalência, tá, pessoal? São esses passos que a gente dá aqui, que só vale se a relação for de equivalência. Então, se o X é um elemento da classe de E, a gente já sabe que pelo fato dessas coisas serem classe de equivalência, então a classe de X tem que ser igual à classe do E. É drástico assim mesmo. Tudo bem? E aí, se a classe do X é igual à classe do E, isso aqui é a imagem de X pela função quociente. E isso daqui do lado direito é a imagem do E. E aí, como eu estou assumindo que a π é uma bijeção, e em particular ela é injetiva, então isso implica necessariamente que o X é igual a E. Então a gente pegou um elemento qualquer em H e mostramos que necessariamente esse elemento tem que ser um elemento neutro. Tá? Então a outra inclusão está demonstrada. Tá? Então, portanto, esse argumento mostra que o H é apenas o subgrupo trivial mesmo, e aí fechou, né? A demonstração dessa proposição está completa, e aí isso daqui segue, a gente já fez o comentário do porquê que isso daqui segue disso que a gente acabou de provar. Uma observação rápida que a gente faz aqui é que quando a gente sabe que o grupo é abeliano, então as classes laterais à esquerda e à direita são a mesma coisa, tá? É claro, se você pega um x qualquer ali em G, o xh, nós já vimos que é esse conjunto aqui, ó, xhzinho, onde o h varia em h, certo? Aí, como o grupo é abeliano, x vezes h é a mesma coisa que hx. E aí, com h variando em h. E aí, isso daqui vocês vão ver no exercício que é precisamente hx. Então, no caso em que o grupo é abeliano, as classes laterais à esquerda e à direita são iguais, até mesmo como conjunto. Tudo bem? Então, só uma observação interessante que a gente faz aqui, antes de ir para o princípio multiplicativo, que é uma coisa que lembra um pouquinho a noção do princípio multiplicativo para extensões de corpos, que quando você tem, por exemplo, se você tiver aqui só um comentário rápido, se você tiver um corpo L, um corpo M, um corpo K aqui nessa cadeia de corpos, a gente sabe que o grau dessa extensão é o produto desses dois graus multiplicados, certo? E aí, a gente consegue estender uma certa filosofia para os grupos olhando para o índice. Tá? O índice para grupos, ou seja, se eu tenho K subgrupo de H e H é um subgrupo de G, então a gente consegue mostrar que o índice de K em G é a mesma coisa que o índice de K em H vezes o índice de H em G. A gente consegue mostrar isso. E aqui a gente não vai supor que esses caras são finitos. Tá? E aí, o que eu quero dizer com essa igualdade aqui então, se eu não assumir que os caras envolvidos são finitos? Porque agora então estou falando do produto de cardinais. Né? A gente sabe, lá na teoria de conjuntos, que o produto de dois cardinais, se você tem dois conjuntos A e B quaisquer, conjuntos absolutamente arbitrários, o produto de dois cardinais ele é a cardinalidade do produto cartesiano desses conjuntos. Tá? Então é assim que você multiplica cardinais quando você não está falando de um cardinal finito, quando você está falando de cardinais de qualquer ordem, digamos assim, eu diria cardinais transfinitos, tudo bem? Que não são finitos a princípio. Tá? E aí, o que a gente vai mostrar aqui então, já que o índice é uma cardinalidade, o que a gente vai mostrar aqui é que existe uma bijeção entre esse conjunto aqui, ó, e esse. Se a gente mostrar que existe aqui uma bijeção entre esses caras,
É porque a cardinalidade desse conjunto é o produto dessas duas cardinalidades. Então o índice, que por definição é a cardinalidade disso, é o produto desses dois índices aqui. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Montar uma objeção dessa forma aqui. Entre o cartesiano desses produtos, o cartesiano desses conjuntos, melhor dizendo, e esse conjunto de classes aqui. Vou fechar aqui então para a gente começar a demonstrar esse resultado. E aí a gente vai ver como demonstrar o teorema de Lagrange como uma consequência disso e da proposição anterior. Então vamos demonstrar esse resultado. Vai usar o axioma da escolha, bem bonitinho. Então olha só o que acontece. A gente, começando usando o axioma da escolha, como o conjunto quociente é um conjunto de conjuntos, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, de cada classe, deixa eu só fazer um parênteses aqui para ficar melhor entendido. Ó. O conjunto quociente não é algo desse tipo aqui, ó. Ele é uma coisa desse tipo, certo? Aqui tá bagunçado porque é só um rascunho. Então, assim, o conjunto quociente, os seus elementos são conjuntos, certo? O que a gente vai fazer é olhar para cada elemento de G sobre H individualmente e escolher um representante deles. Tá? Só que para fazer isso, a gente precisa do axioma da escolha. Tá? Para fazer isso, a gente precisa do axioma da escolha. Então, pelo axioma da escolha, claro, cada um desses caras é não vazio, né? Então é possível fazer isso porque cada um desses caras é não vazio. Então, pelo axioma da escolha, existe uma função que faz esse papel aqui, ó. Existe uma função φ, que eu vou chamar de φ aqui, que sai do conjunto G por H, que é esse conjunto de classes aqui, e leva aonde? Leva na união de todos esses caras, dos xh aqui, mas que eu não vou ficar carregando a notação à toa. Eu vou fazer assim, ó, união dos alfas em GH, alfa. Tudo bem, certo? Essa união aqui, ó, não é o G sobre H. O G sobre H é o conjunto que tem os alfas como elementos. O que eu estou fazendo aqui, ó, é olhar para esses elementos como conjuntos, porque eles são conjuntos, e unir todos eles. O que eu consigo fazer aqui, ó, é em cada elemento desse daqui escolher um elemento fixado, certo? Um elemento fixado. Isso quem garante para mim é o axioma da escolha. Tá? Então existe uma função φ que sai daqui e vai nessa união, tal que para cada alfa pertencente ao conjunto das classes aqui, o φ de alfa, que é um elemento daqui, que observa que isso aqui está contido em G, tá? Porque cada representante de classe aqui, ó, vamos lá, um comentário rápido aqui. Cada representante de classe, o XH, lembra, não é isso daqui, ó? XH com H pertencente a H, isso daqui é um subconjunto de G, certo? Então, XH está contido em G para todo X pertencente a G. Agora, os elementos do conjunto das classes aqui, né, das classes laterais, são dessa forma. Tá? Então, quando eu pego a união disso tudo, essa união de alfa G sobre H é essa união aqui. Ó. Você pode pensar nessa união assim. Ó. Isso daqui está contido em G, porque cada personagem desse está contido em G. Tudo bem? E aí, essa união aqui eu estou representando dessa forma, para não ficar carregando a notação dessa forma aqui. Tá? Então, isso aqui está contido em G. Então, esse φ de alfa é um elemento de G, só que eu vou escolher dentro da classe determinada por alfa. Tá bom? É como se em cada classe XH eu escolhesse um representante, certo? Um carinha cuja classe resulta no XH. Tá? E aí, para facilitar a nossa vida, para ficar um pouco mais, digamos, psicologicamente agradável, a gente vai denotar Xα como sendo essa escolha que eu fiz. Xα é igual a φ de alfa, que pertence a G, certo? Que na verdade pertence a alfa, né? Isso aqui é um elemento de G. E isso vale para todo alfa pertencente ao conjunto das classes de G por H. Tudo bem? E outra coisa também, como o Xα é um elemento dessa classe, isso aqui também vale. Ó. Também vale. Também temos que a classe do Xα, módulo H, ele é exatamente esse alfa. Isso para todo alfa
pertencente a G por H. Tudo bem? Por que isso aqui vale? Ó, só um comentário rápido aqui do lado. Ó. Por que o x alfa H é igual a alfa? Dado um alfa em G por H, se isso aqui acontece, ó, como ele é como isso aqui é o conjunto das classes, é porque alfa é um xh, certo? Para algum x. Para algum x pertencente a G. Tá? Por outro lado, o x alfa pertence a alfa, né? Então, como o x alfa pertence a alfa, que é exatamente essa classe, xh, então, se o x-alfa está na classe de x, é porque eles estão relacionados. E aí isso quer dizer que o x-alfa H, a classe do x-alfa é igual à classe do x, porque a gente está numa relação de equivalência. É importantíssimo compreender o que é uma relação de equivalência aqui, gente. Sem isso, a gente não sai do lugar. Tá? Só que isso daqui é o alfa. Aliás, isso daqui é o alfa. Tá aqui. Então, o x-alfa H é igual, ó, aqui, ó, o alfa. Tá bom? Então, por isso que vale essa igualdade. E é de maneira inteiramente análoga, a gente pode fazer a mesma coisa para o conjunto quociente de H por K. Então, pelo axioma da escolha, existe aqui uma função que eu vou chamar de delta, que sai do quociente de H por K e vai lá na união de todos os elementos de H por K, que são conjuntos. Então, eu posso pensar nessa união aqui, ó, que está contida em H, pela mesma razão que aquela outra união está contida em G, tal que delta de beta pertence a beta para todo beta pertencente ao conjunto quociente de H por K. Tudo bem? E aí, de novo, por razões psicológicas, a gente vai denotar y beta como sendo esse delta de beta aqui, que pertence a H. Né? A gente já evidenciou isso daqui para todo beta em H por K. E isso daqui também acontece pela mesma razão aqui atrás. E segue que quando eu olho para a classe do y beta por K, isso resulta exatamente no beta, porque o y beta é um dos elementos, né? Um dos representantes dessa classe. Tudo bem? Então isso daqui vale para todo beta nesse conjunto quociente. E agora a gente está praticamente na situação de poder definir, na verdade a gente vai definir a função, aquela função que eu mencionei para vocês, e a gente vai provar que ela é uma abjeção. Tá? Então defina qual é a função então, que a gente vai trabalhar. Trabalhar com a função eta, que sai do quociente de G por H, cartesiano quociente de H por K, e vai no quociente de G por K e faz o quê? Ó? Aqui eu vou pegar os índices alfa e beta, que a gente está trabalhando aqui em cima, e vou levar nesse elemento aqui. Ó. O x-alfa não está em G? Então, eu vou colocar o x-alfa aqui. O y-beta está em H, né? Só que o H é um subgrupo de G. Então, se eu multiplicar o y-beta por x-alfa, isso continua em G. Certo? Só que eu vou tomar a classe disso módulo K. Então, vou pegar a classe desse cara. Tá bom? Então, essa função está bem definida. Tá? Que está bem definida. Agora, o nosso objetivo é mostrar que ela é uma abjeção. No fundo, pessoal, o que a gente está fazendo aqui, quando a gente usa o axioma da escolha, né, dessas duas formas, o que a gente está falando é o que alguns livros, o que a gente está fazendo, na verdade, é escolhendo o que alguns livros chamam de sistema de representantes. A gente está indo em cada classe de equivalência e escolhendo um representante. É o axioma da escolha que está fazendo isso para a gente. Tá? A gente escolheu um representante, na verdade um sistema de representantes, né, quando a gente faz esse alfa variar em todo mundo. Aqui a gente escolheu um sistema de representantes para esse conjunto quociente. E o que a gente vai mostrar aqui agora é que o produto desses dois sistemas de representantes vai me dar um sistema de representantes de G por K. Tá bom? E aí a gente vai mostrar com isso que essa função aqui é uma abjeção e, portanto, a cardinalidade de G por K é o produto desses dois cardinais. Tá? Que é basicamente dizer que o índice de K em G é o produto do cardinal dado pelo índice de H em G e o cardinal que é o índice de K em H. Tá? E aí, claro, quando a gente tiver a finitude de um lado, a gente vai ter a finitude do outro. Tá? Então, com isso, vamos lá, vamos mostrar então que essa função ela é primeiro injetiva. Vamos mostrar que eta é injetiva. Então, para isso, eu vou pegar dois elementos, alfa 1 e beta 1,
alfa 2 e beta 2 pertencentes a esse cartesiano, G por H, cartesiano H por K, com a mesma imagem, né? Tais que o eta de alfa 1 beta 1 é igual ao eta de alfa 2 beta 2. Certo? Então, a gente quer mostrar que o alfa 1 é igual ao alfa 2 e o beta 1 é igual ao beta 2. Certo? Esse é o nosso objetivo. Bom, quando eu digo que esses dois caras têm a mesma imagem, então, pela definição de eta, a gente está dizendo então que x alfa 1 e y beta 1, a classe disso no módulo K, é a classe do x alfa 2 e y beta 2, K. Certo? E aí, como essas duas classes são iguais lá no G quocientado por K, isso aqui por definição está dizendo que existe um Z pertencente ao subgrupo K, tal que o x alfa 1 y beta 1 é igual a x alfa 2 y beta 2 Z, certo? Vezes Z. Então esses caras diferem a menos de você multiplicar por alguém de K à direita aqui. Tudo bem? E aí, olha só. O nosso objetivo aqui primeiro é mostrar que o alfa 1 é igual ao alfa 2. Depois a gente vai mostrar que o beta 1 é igual a beta 2. Como é que a gente vai fazer isso? Como o K está contido em H, né, ele é um subgrupo, como o K está contido em H, então olha só o que a gente consegue aqui. Ó. Então o x alfa 1 ele é igual ao que? Eu vou multiplicar pelo inverso do y beta 1 aqui do lado direito. Então isso vai ser x alfa 2, usando a associatividade a gente pode organizar assim, ó. Y beta 2, Z, Y beta 1 a menos 1, certo? Agora, esse camarada aqui, ó, ele pertence ao H. Porque, olha só, vamos lá, ó, os Y pertencem ao H, certo? Aqui, ó, Y beta pertence a H para todo beta, em particular para esses beta 1 e beta 2. E aí, se o Y beta 1 está em H, como H é um subgrupo, o Y beta menos 1 pertence a H também, ó. Então, esse camaradinho aqui, ó, pertence a H, esse aqui pertence a H, e o Z que está em K também pertence ao H. Porque se o Z está em K e K é um subgrupo de H, o Z está em H. Então, isso daqui também pertence a H. Agora, eu tenho 3 elementos aqui dentro do H. Então, o produto deles, 3 também está em H, porque H é um subgrupo. Tudo bem? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Ó. O x alfa 1 é x alfa 2 vezes alguém do subgrupo H. Tá? Então, como isso daqui pertence a H, isso aqui, por definição, está dizendo que o x alfa 1 está relacionado ao x alfa 2. Certo? Por essa relação de equivalência via o subgrupo H. Agora, se eles estão relacionados, essa relação é de equivalência, então eles determinam a mesma classe de equivalência. E se eles determinam a mesma classe de equivalência, olha só como esses x-alfas foram escolhidos. Eles foram escolhidos de modo que, aqui, ó, a classe do x-alfa H é o próprio alfa. É o próprio alfa, né? A gente está usando o próprio conjunto aqui para indexar. Então, isso aqui está dizendo, ó, a gente já sabe que alfa 1, por exemplo, é a classe do x alfa 1H. Só que isso é igual à classe do x alfa 2H, por conta dessa igualdade. Só que isso daqui é o alfa 2. É o alfa 2. Então, isso aqui está dizendo que, ó, que o alfa 1 é igual ao alfa 2. Certo? Então, a gente tem essa igualdade acontecendo. E agora a gente olha novamente para essa igualdade aqui, ó. E a gente pode atualizar ela. O que é atualizar? Bom, se eu sei que alfa 1 é igual a alfa 2, aqui eu vou colocar alfa 1, então. Então, atualizando essa igualdade, aqui, a gente obtém isso. Ó. Então, assim, o x alfa 1, vamos lá, x alfa 1, y beta 1, é igual a x alfa 2, só que é x alfa 1. É x alfa 1, porque o alfa 1 é igual a alfa 2, y beta 2, z. Certo? Agora é o mesmo elemento que está aqui. Ó, já que eu mostrei que alfa 1 é igual a alfa 2, aqui eu tenho o mesmo elemento. E se eu tenho o mesmo elemento no mesmo lado, eu posso aplicar a lei do cancelamento. Se eu multiplicar pelo inverso à esquerda aí, em ambos os lados, pela lei do cancelamento, temos isso daqui, ó. Esse cara vai embora. O y beta 1 é igual ao y beta 2, z, onde o z pertence a k.
tá? Onde o Z pertence a K. E como os Y estão no H, então isso aqui está dizendo que o Y beta 1 está relacionado via K ao Y beta 2, aqui ó, em H, já que os dois estão em H, certo? Então isso aqui está dizendo que a classe do Y beta 1 K, isso, K, é igual à classe do Y beta 2 K. Só que isso daqui, ó, de maneira análoga ao que nós fizemos anteriormente, esses betas foram obtidos de modo que cada beta desse, por exemplo, o beta 1 é a classe desse representante escolhido. E isso é igual ao Y beta 2K, que por sua vez foi escolhido de modo que isso daqui fosse exatamente a classe beta 2. Então isso aqui está nos dizendo que o beta 1 é igual ao beta 2, certo? Então a gente tem essa igualdade e a gente tem essa igualdade. Portanto, os pares têm que ser iguais, né? Então, portanto, o alfa 1 beta 1 tem que ser igual ao par alfa 2 beta 2, e isso mostra que a eta é injetiva. Então essa função que a gente construiu, ela é injetiva por isso. E agora a gente vai mostrar que eta é sobrejetiva. Então vamos lá. Ó. Qual é o contradomínio de eta? Vamos ver aqui. É o quociente de G por K. Né? Então vamos lá. Então seja U pertencente ao quociente de G por K. Então, por definição, isso aqui é o conjunto das classes. Né? Então daí existe um X pertencente a G, tal que U é a classe de X módulo esse subgrupo K, certo? Beleza. E aí, o que acontece? Eu vou tomar alfa como sendo a classe desse X, só que módulo H. Tá? Dessa forma aqui, olha o que acontece. Ó. Como a gente já viu que o X-alfa pertence a alfa, ele foi escolhido dessa forma, que é o XH. Então, o X-alfa está na classe de X por H, então isso quer dizer que eles determinam a mesma classe, certo? Então, isso está me dizendo que o X-alfa H é igual ao XH, certo? E aí, se o X-alfa H é igual ao XH, isso aqui está dizendo, de outra forma, que o X está na classe determinada por X-alfa. O que nos diz, então, que existe, eu vou chamar de H por enquanto, um H pertencente a H, tal que o X é X-alfa vezes H. Certo? Beleza, e aí agora eu vou tomar a classe, vou tomar beta, o beta que eu estou querendo vai ser o quê? Eu vou tomar beta como sendo a classe de H módulo K. Tá? Porque dessa forma aqui, de novo, como o Y beta pertence a beta, então o Y beta tem que ser um elemento aqui, né? Então o Y beta tem que ser um elemento de HK, o que está me dizendo que eles determinam a mesma classe, né? Então a classe de H módulo K é igual à classe de Y beta módulo K. O que me diz então que o H, esse H lá em cima, pertence à classe do Y beta. E portanto vai existir um Z pertencente a K, tal que o H é Y beta vezes Z. Aí por que a gente fez esse monte de coisa? É por causa disso daqui, ó. O U não é XK? Então olha só o X. Eu quero mostrar agora que o XK é igual a X-alfa Y beta K. Que eles têm a mesma classe. Que eles determinam a mesma classe. Tá? E para fazer isso, olha só o que a gente observa. Ó. O que é o X então no fim dessa história aqui? Ó? O X, vamos lá. O X, a gente escreveu o X assim aqui. Ó. Então X é X-alfa H. Agora o H a gente escreveu de algum outro jeito aqui, ó, aqui em cima. Então isso daqui é X-alfa Y beta Z, que é igual a, pela associatividade, X-alfa Y beta Z, certo? Onde esse Z, olha só aonde a gente conseguiu. No subgrupo K. Então esse Z está em K e o X é o X-alfa Y beta vezes Z. Então isso está nos dizendo, por definição, que o X está relacionado via K ao X-alfa Y beta, aqui em G. Então isso quer dizer que eles determinam a mesma classe, porque é uma classe de equivalência, né? Então a classe de X
módulo K é igual à classe de x-alfa, y beta, K. Só que o xk é o U que eu tomei. Então, U é o x-alfa, y beta, K, que é precisamente o que eu defini como eta de alfa beta. Porque, olha só, o alfa tá... Vamos ver aqui, ó. Esse alfa, ó, isso aqui é uma classe, né? Ele tá em GH. E o beta, isso aqui é uma classe de um elemento de H por K. Então, ele tá aqui, ó. Certo? Então, o alfa tá aqui, o beta tá aqui, então o alfa beta tá no produto cartesiano adequado. E aí eu posso aplicar o eta alfa beta e coincide exatamente com esse U arbitrário que eu tomei. Então, isso prova que a eta é sobrejetiva. Tá bom? Então, portanto, finalizamos a demonstração desse teorema, dessa proposição. Portanto, eta é uma objeção. E isso implica, para finalizar, que o índice de K em G, por definição, é essa cardinalidade. Agora, pelo que nós vimos agora, isso é a cardinalidade desse produto cartesiano, que é o produto das cardinalidades. E que, por sua vez, por definição, é o índice de H em G vezes o índice de K em H. Então, isso fecha a demonstração dessa proposição. Muito bonito, né? Bem legal. E aí a gente aplica essa maravilha de resultado para provar de maneira muito legal e agora fácil o teorema de Lagrange. O teorema de Lagrange diz que se eu tiver um grupo G e H um subgrupo de G, então a cardinalidade de G é o produto do índice de H em G vezes a cardinalidade de H. Isso em qualquer circunstância, tá bom? Se o G não é finito, isso aqui é um produto de cardinais, conforme a gente viu anteriormente. Agora, no caso em que G é finito, claro, né, se G é finito, isso acontece se somente se esses dois conjuntos aqui são finitos. Então, essa igualdade que você vai ter aqui agora é de números inteiros positivos mesmo. Tá? E aí, olha que legal. Se G é finito e H é um subgrupo de G, como um corolário imediato, por isso que eu coloquei em particular aqui, ó, dessa igualdade, quando G é finito, essas coisas são números, né? Então, quando G é finito, olha só o que acontece. A cardinalidade ou o tamanho do subgrupo H, que vai ser finito também, e o índice de H em G são divisores de G. Tá? Então, por isso que lá no início da aula eu falei que num grupo, eu acho que eu falei assim, num grupo de 30 elementos, não pode ter um subgrupo com 7 elementos. Porque o 7 não divide 30. Simplesmente por isso. Olha só o que esse resultado está dizendo. É fantástico. Se você tem um grupo finito, para você ter H como um subgrupo desse grupo maior, necessariamente a quantidade dos elementos do subgrupo tem que ser um divisor da quantidade dos elementos do grupo maior. Então, por exemplo, num grupo de 30 elementos, quais são os divisores de 30? 1, 2, 3, 5, e aí você multiplica entre esses caras, né? O 5, o 10 vai ser um divisor, um 15, e aí acabou. E o 30, né? E o próprio 30. Então, só tem subgrupos, né? Se um cara for um subgrupo de um grupo com 30 elementos, então necessariamente ele tem que ter 1, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, ou 15 elementos, ou 6, né? Se eu não falei. Ou 6 elementos. Tá? Você não pode ter um subgrupo de qualquer ordem. Isso é fantástico, porque assim, isso limita até a busca por subgrupos. Né? Isso limita a busca por subgrupos. E olha só, o cara tá fechado para operação em grupos finitos, tem a ver com a quantidade de elementos que ele possui. Dependendo da quantidade de elementos que ele possui, você conclui que ele não está fechado para operação. Olha só que coisa fantástica. Certo? E aí o teorema de Lagrange sai como um corolário da proposição anterior. Esse em particular que é imediato, tá? É absolutamente imediato, não tem nem o que escrever. E como é que você prova o teorema de Lagrange usando o resultado anterior? É só você pegar o subgrupo K igual à identidade. Tá? Como? Então, pela proposição anterior, a gente tem essa igualdade aqui, ó. Pela proposição anterior, o G pelo K, que é o subgrupo que só tem um elemento neutro, é igual, né? A gente tem aqui, né, o G, o H e o E, com certeza está dentro dos dois. Isso aqui é o K. Então, usando o princípio multiplicativo, isso aqui é o índice de G em H vezes o índice
do subgrupo trivial em H, certo? Só que nós já vimos, pela penúltima proposição, diria assim, nós já vimos que o índice do subgrupo trivial é a ordem do grupo onde ele está. Então aqui, e pela penúltima proposição, isso aqui vai acontecer. Ó. A ordem de G é igual a esse índice, certo? Que por sua vez, por conta daquela igualdade ali, ó, é esse produto. E aí você aplica essa proposição de novo nessa parte aqui. Ó. Isso aqui então é o índice de H em G, vezes o quê? O índice do subgrupo E em H é a ordem do H. É a ordem do H, é só aplicar de novo. Tá bom? Então, com isso, sai o teorema de Lagrange. E aí, em particular, a gente tem essa bela consequência quando o grupo é finito. Né? Fantástico. Quando o grupo é finito, eu não me canso de dizer o quanto é fantástico isso. Para você ter um subgrupo de um grupo finito, a quantidade de elementos do subgrupo tem que ser um divisor da cardinalidade do grupo maior. Isso é fenomenal.